Estudo bíblico, moldando o caráter cristão. Existem dois reinos em que toda a humanidade vive na sua geração. Um é o reino humano, liderado pelo diabo. O outro é o reino de Deus e dos céus, que Jesus veio trazer ao homem. Em tempo de vida, todos nós podemos decidir pertencer a um ou ao outro. Quando ouvimos as Santas Escrituras, que nos informam o que fazer para deixarmos o reino das trevas e ser participantes do reino de Deus. As características destes dois reinos são diferentes. Umas são caracterizadas pela violência, destruição, dor, sofrimento eterno. As outras são de justiça, gozo, alegria no Espírito Santo. E para sermos participantes do reino de Deus, todos nós precisamos de ser moldados pelo Senhor desse reino. Amém. Existem nas Escrituras vários apetrechos bíblicos que servem para nos moldar no caráter cristão. E nós vamos apresentar desde o princípio, neste vídeo, 7 desses apetrechos. Em primeiro lugar, a cruz. Ela significa sujeição e obediência. Em segundo lugar, o jugo, que Jesus falou que da mesma forma é um instrumento de trabalho e também significa sujeição e obediência. Em terceiro lugar, temos também o arado, que Jesus falou, que sendo também um instrumento de trabalho, é um instrumento que nos fala acerca da pessoa olhar para a frente e não para trás. Em quarto lugar, a Bíblia fala-nos também de outro instrumento muito importante que molda o caráter cristão. É a balança, que nos faz compreender que devemos ser justos como Deus é justo. Em quinto lugar, as Escrituras falam-nos da tesoura de poda, que é uma figura da palavra de Deus que limpa a vara da videira para que dê mais fruto. Isto é essencial na vida do cristão para ser moldado no caráter de Deus. Em sexto lugar, a Bíblia Sagrada fala-nos pela boca de Jesus acerca do colírio, o colírio espiritual. O colírio espiritual é o remédio que cura a cegueira, a hipocrisia e a consciência. Todos nós precisamos disto na nossa jornada. E por fim, temos, em sétimo lugar, para a nossa moldura do caráter cristão, o que Deus nos deixou, muito importante, que é outro instrumento e companheiro na nossa jornada, na nossa viagem para o céu, e que consiste na armadura de Deus com 7 partes e descrita em Efésios 6, 10 a 18. Todos nós precisamos de meditar muitas vezes nesta parte das Escrituras para moldar o nosso caráter cristão de guerreiros do Senhor. E agora, para a nossa meditação, vamos ler a Santa Escritura que se encontra em São Mateus, capítulo 7, verso 17 ao verso 24, que diz assim: Assim toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Até aqui a leitura do Senhor. Graças a Deus, aleluia, eu louvo o Senhor pelo privilégio que Ele me dá de estar na sua santa presença. Amém. É, na realidade, maravilhoso vir perante o nosso Deus na certeza de que Ele ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e não somente ouve, mas atende, aleluia, e responde às nossas orações. Por isso a sua santa palavra diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Bendito seja Deus. Esta é a razão que nos traz perante o Senhor, é engrandecê-lo porque Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é bendito eternamente, aleluia. Ele é o nosso Paizinho querido, é aquele que nos deu a vida, aleluia, em seu Filho Jesus, nos resgatou dos nossos pecados, glória ao nome do Senhor. E por Jesus, um dia vamos dar entrada no lar da glória. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, aleluia, porque não temos outro bem além de ti. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua morte na cruz. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado que estás ao lado do Pai a interceder por nós. Senhor, graças te damos, Senhor. Lembra-te, Senhor, daqueles que vão ouvir, Senhor, e ver, aleluia, este programa, meu Senhor. Ele seja de uma bênção tremenda para as suas almas. Ilumina as suas mentes, os seus corações, e abençoa o teu servo e inspira o teu filho com a graça do céu, com a unção divina, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus, chegamos até junto de vós com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao ouvirmos o Evangelho, ouvimos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agradecemos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a misericórdia, a paz e o perdão com que Ele agraciou a humanidade, toda a humanidade. E graças a Deus que nós encontramos a Cristo nas nossas vidas e agora podemos exaltá-lo, louvá-lo e adorá-lo. Hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos ouvir o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias neste mundo violento e corrupto. Quem ouve a palavra de Deus, ouve as notícias do seu Criador. Creio que se aproxima o tempo do fim da graça de Deus e enquanto estamos por cá, precisamos de saber o que nos ensina a Escritura Sagrada a respeito do que Deus requer dos seus servos na nossa vida terrena. E assim, ao entrarmos neste ano de 2020, devemos nos esquecer do passado e olhar para o futuro, olhar para a frente e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Que o Senhor dê um ano abençoado a todos e que estejamos preparados para toda a eventualidade, estando empregados na obra do Senhor, proclamando que Ele é o Senhor e além dele outro Deus não há,
outro caminho para o céu não existe a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. E para entrar na cidade aonde Deus mora, há uma porta para entrar lá. E essa porta chama-se Jesus. E sem que essa porta existe na nossa vida, nós não temos entrada lá. Mas todos nós, pelo mundo inteiro, seja quem seja, pode ser agraciado com a misericórdia, com a paz e com o perdão que Deus trouxe à terra no sacrifício de Jesus no Calvário há cerca de 2000 anos atrás. Assim como ia falando, Deus requer nos seus servos que eles tenham um caráter moldado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. E o que temos já mostrado até agora é um motivo de pensarmos bem se podemos continuar a nossa marcha com estes apetrechos para o lar da glória do céu, esses instrumentos que Deus usa para moldar o nosso caráter. O nosso texto, como já foi lido, foi em Mateus 7, 17 a 24, que nos fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E o Senhor fala-nos acerca de uma construção sólida. Não é apenas aquele que diz eu sou cristão porque creio em Cristo. Não. Não pode ficar aí. Esse é o começo. Depois precisamos todos de ser moldados, todos serem ensinados pelo nosso único Senhor e Salvador, pelo nosso único pastor das ovelhas e por aquele que é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Ele disse, aprendei de mim. De mais ninguém. Somente devemos aprender de Jesus. Portanto, temos então, nesta mensagem, a introdução. Em segundo lugar, as árvores se conhecem pelo fruto que dão. Terceiro, as bases sólidas para o caráter cristão. E em quarto lugar, os instrumentos espirituais que Deus usa para nos moldar, os quais já falamos. E assim, ao introduzir a mensagem, no início desta mensagem bíblica, precisamos de, em primeiro lugar, ter em conta o tempo profético em que estamos vivendo e fazer um exame à nossa consciência relacionado com a nossa vida espiritual. Estamos nós alertados para o tempo em que estamos vivendo? Estamos nós empregados no trabalho de Deus? Estamos nós sendo santificados no corpo, na alma e no espírito? Atente para estas palavras. Estamos nós vigiando e ligados ao céu? Ou estamos agarrados à terra e ao que nela há? E não temos entendido as palavras que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, em Lucas 17 e verso 32. Lembre-se que a mulher de Ló ficou escrito na Bíblia e ficou dito por Jesus para nós nos lembrarmos dela. Porquê? Quando Deus trouxe o seu juízo sobre Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, o Senhor mandou ali os seus anjos avisar os crentes de que eles deviam sair daquele lugar. E eles estavam muito agarrados à terra, e particularmente a mulher de Ló. O anjo disse, não olheis para trás. E ninguém olhou, a não ser ela, porque estava muito agarrada às coisas da terra e ficou transformada numa estátua de sal. Todos nós sabemos que Deus sabe que precisamos de um abrigo, precisamos de um lugar para viver, um transporte para nos deslocarmos, precisamos do pão de cada dia, etc. Deus sabe que precisamos de tudo isto, não está em jogo isso. O que está em jogo é sermos agarrados às coisas da terra e desprezarmos as coisas do céu. E a mulher de Ló ficou
numa estátua de sal, porque olhou para trás e desobedeceu à palavra do anjo. Assim, ao introduzir esta mensagem, precisamos dizer o seguinte, em primeiro lugar, que o caráter de alguém define-se, segundo os livros, de traços essenciais que servem para classificar uma coisa, ou um ente, ou um ser. Usa dizer-se que há pessoas de mau caráter e queremos que o caráter das pessoas pode ser moldado de mau para bom. Se deixarmos realmente ser moldados pelo divino oleiro que é Deus. Segundo as Escrituras, o caráter cristão está ligado à qualidade, ou seja, àquilo que caracteriza uma coisa ou uma pessoa, etc. Jesus disse que quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E o que recebe um justo em qualidade de justo receberá galardão de justo. Em Filipenses 2, verso 20 ao verso 22, Paulo, falando a Timóteo, afirmou, porque ninguém tenha de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis a sua experiência como serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Este companheiro de Paulo era um jovem de caráter, em quem Paulo podia confiar. Entretanto, no verso 21 deste texto sagrado, Jesus fala-nos da entrada restrita no reino de Deus, no texto que foi lido inicialmente. E por essa causa precisamos de compreender o que nos pode impedir de lá entrar, ou seja, ou não fazer a vontade de Deus. Porque este é o facto. Neste verso se encontra registrada a intrínseca e especial qualificação para sermos cidadãos do céu e da família de Deus. E por essa causa, toda aquela pessoa que a Deus se chega e deseja entrar no seu reino, precisa de estudar sobre o preço que tem de pagar por sua ousadia e coragem ou audácia de querer pertencer ao Senhor desse reino e ao reino desse Senhor. A razão de eu lhe falar da ousadia que alguns têm de querer pertencer ao reino dos céus é porque Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 12, estas palavras. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Esta violência não é física, mas é uma luta mental e espiritual. Venceram pela persistência e saíram vencedores. Faz-se violência para entrar no reino de Deus. É violência espiritual. Tomam conta de um lugar que para entrar nele é preciso coragem, é preciso audácia, é preciso ousadia. Deixar este pobre mundo em que as pessoas estão agarradas e livrar-se daquilo que nos pode pesar na nossa jornada de olharmos para a frente e não para trás. Existem no mundo em que vivemos dois reinos totalmente diferentes e toda a humanidade vive num ou vive noutro. Um é o reino natural humano cheio de defeitos e ilusões. É um reino natural cheio de inimizades e o seu fim é o sofrimento eterno, porque o senhor desse reino é Satanás, conforme está escrito em Lucas 4, verso 6, e Lucas 16, e verso 25. O outro reino é o reino de Deus, que consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isto é apenas o princípio dele. Romanos 14, verso 17. E quem faz parte disto torna-se uma pessoa diferente.
Mas para fazer parte desse reino espiritual de Deus na Terra, exige luta, exige guerra para entrar nesse reino. Deixar um Senhor a quem servíamos e submetermos-nos ao outro a quem queremos servir. Mas no fim desses seus dias virá então o gozo eterno na casa do Pai, que Jesus nos foi preparar, como disse em João 14, verso 1 ao verso 3. Este é o facto. É que o verso 21 desta leitura inicial, Jesus Cristo impõe as suas condições de entrada nesse reino. Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E há muita gente, infelizmente, enganada, dizendo que Deus é o seu Senhor. E não conhecem a Deus, nem o seu Filho. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, disse Jesus, é esse que entra no reino dos céus. Se você pensa que isto é fácil, pense outra vez. Porque a última parte dos instrumentos que lhe mostramos foi uma armadura de Deus, que Deus quer colocar sobre si e sobre mim. E todos nós precisamos dela para entrar nesse reino. E ali está a espada do Espírito, ali está o escudo da fé, ali está o capacete da salvação, ali estão os pés preparados na preparação do Evangelho da Paz. É um estudo maravilhoso que todos nós precisamos na nossa jornada. Louvado seja Deus! Para entrar nesse reino é preciso luta espiritual. Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque este estudo das Santas Escrituras, então, irá concluir que realmente todos nós precisamos de empregar luta e força espiritual para nos apoderar desse reino. E precisa de ser moldado no novo caráter, precisa ser regenerado, como Jesus falou a Nicodemos em João, capítulo 7, verso 1 ao verso 7. Assim, a vontade do Senhor desse reino tem de prevalecer na nossa vida e não a nossa vontade. A vontade dele tem de prevalecer e o homem não tem outra alternativa senão conhecê-la e praticá-la. Dentro de momentos nós estamos voltando. Medite nesta foto e que fique na retina dos seus olhos, porque Jesus não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. Medite também nesta foto, no jugo sobre os bois, que é um instrumento de trabalho e de submissão. Medite também neste instrumento chamado de arado, cujo homem que pega ou coloca a mão no arado tem que olhar para a frente e não para trás. Medite nisto. Moldando o caráter cristão para podermos entrar no reino dos céus. Este assunto é de veras importante porque a humanidade vive num reino diferente do reino de Deus. E não tem uma ideia desse reino de Deus, nem do Senhor dele. E precisa de ser ensinado no único livro que Deus tem sobre a terra para toda a humanidade, ou seja, a palavra de Deus, que é espírito e vida, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é a revelação de Deus para o homem, para que o homem saiba quem é Deus, quem é o Criador e o que Deus requer do homem feito à imagem e semelhança do seu Criador. Todo pecador tem legado na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo a sua salvação graciosa, gratuita, e muitos partem à eternidade
sem saberem disso, e em vez de ir para a casa do Pai, vão para um lugar de sofrimento eterno. Seja ele quem for, tem direitos legados por Deus, porque o homem não é uma coisa qualquer. O homem recebeu a imagem e semelhança do seu Criador. E precisamos todos de ouvir o que diz esse Criador, e não qualquer religião, mas sim o que é que diz o nosso Criador. Porque um dia nós temos que nos apresentar diante dele para lhe dar contas da nossa própria vida. Então precisamos de saber 3 aspectos básicos deste reino. Primeiro, do que o reino de Deus consiste. Segundo, saber acerca do Senhor desse reino. E em terceiro lugar, o que é que Deus, o Deus desse reino, exige para entrar nele. Estas 3 coisas são básicas para tomar decisões necessárias de trocarmos o reino deste mundo pelo reino de Deus. E saibamos isto, que no tempo de Jesus, alguns já estavam a pagar o preço de ter entrado nesse reino, mas que ficaram como vasos do cristianismo. Em João 15, verso 19, Jesus disse: se vós fosseis do mundo, portanto aqueles já não pertenciam ao reino do mundo, já pertenciam ao reino de Cristo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Não quererá você, se for o caso, ser também um escolhido e continuar neste mundo, mas agora com uma mensagem diferente, de anunciar aos outros aquilo que se passa do outro lado da vida? E em João 17,14, Jesus repete: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu porque não são do mundo. Há um povo na terra que está na terra, mas que não é da terra. Pertence à terra de Jesus. Pertence ao mundo de Jesus. Eu vou repetir: eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. São aborrecidos. Sabemos nós definir este termo de ser aborrecido pelo mundo? Ser-se aborrecido, além de ser-se desprezado, significa causar horror, repugnância e rancor. Isto é parte do preço de pertencer ao reino de Deus. Pergunto, você está neste grupo? Eu já ando por cá com a minha esposa há 53 anos e dou graças a Deus que até aqui o Senhor nos tem ajudado a proclamar aos outros aquilo que Deus nos deu de graça. Pergunto, estamos nós a ser aborrecidos pelo mundo que nos rodeia por amor de Cristo? Essas palavras, essas pessoas, melhor dito, já não são deste mundo. Foram integradas no mundo de Jesus. Foram compradas com o sangue de Jesus. E chegam a ser odiadas, perseguidas e mortas por causa do seu Senhor. E este é o facto. Se você não está sendo aborrecido por este mundo, é porque não é do mundo de Jesus. Eu penso que você está dizendo: este homem está falando verdade. É certo. É aquilo que Jesus disse. Esta é a verdade, tem que ser conhecida. Faz parte do preço. Por essa causa são poucos os que se salvam. E o rebanho do Senhor, como disse Jesus em Lucas 12:32, é um rebanho pequeno. Há muita gente na terra, mas há poucos que querem tomar a sua cruz, há poucos que querem tomar o jugo de Cristo e há poucos que querem tomar um arado na mão. E o reino de Deus é descrito também desta forma. Além de ser soberania desse reino, o Senhor é soberano desse reino. Primeiro, como diz em Romanos 14, verso 17, esse reino consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como já foi dito. Ou seja, as pessoas são participantes destas 3 qualidades ou características. Segundo, porque o Senhor desse reino
é 3 vezes santo. Isaías 6,3 e em 1 Pedro 1, 15 e 16, Pedro escreveu: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E deixe-me dizer aquilo que escreveu o escritor aos Hebreus, que creio que é Paulo, no capítulo 12, verso 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Acha que esta entrada e permanência neste novo reino é fácil? Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. As pessoas têm que ser participantes da santidade do Senhor desse reino. Terceiro, porque Deus exige que se faça a sua vontade ou obediência ou submissão a este Senhor. Ele é o soberano Senhor desse reino. Em João 4,34, Jesus afirmou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando nós somos empregados de um Senhor e vamos para outro, neste caso tem que empregar luta espiritual para pertencer ao segundo Senhor, para fazer a sua obra, precisa de sujeição, de submissão. E em Lucas 22, e verso 42, Jesus diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Completa obediência e submissão. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6, e verso 10. E em Romanos 12, em verso 2, afirma: não vos conformeis com este mundo. Amém e amém. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém e amém. E isto só pode vir quando somos ensinados pelo Senhor através da sua palavra. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estas coisas são ensino divino para moldar a nossa vida cristã no caráter de Deus, na nossa jornada, e quem tem a audácia de se integrar nesse reino de Deus fica sendo uma pessoa totalmente diferente, porque foi gerado por Deus. Segundo aspecto da mensagem: as árvores conhecem-se pelo seu fruto. E aqui temos o caráter. Esta figura da árvore é um quadro vivo da nossa vida, trabalhando no reino deste glorioso Senhor. Todos nós sabemos distinguir estas duas árvores, a que dá fruto bom e a que dá fruto mau. E o que nos leva a classificar essas árvores é o fruto, é a qualidade, é o caráter delas. Assim é com os homens. E o ensino de Jesus sobre este assunto é radical. Toda a árvore que não dá bom fruto não é aquela que dá fruto. Toda a árvore que não dá bom fruto, disse Jesus, corta-se e lança-se no fogo. Isto é o que fazem os lavradores e cultivadores nos seus pomares e nas suas herdades. Eles têm uma tesoura de poda e um machado para o efeito. Este quadro da árvore infrutífera ou com mau fruto é a vida dos pecadores que se não deixam moldar pelo divino oleiro e que serão lançados no fogo eterno, no inferno, cuja chama nunca se apaga, como diz a palavra de Deus, e particularmente Lucas 16 e verso 24. E Jesus ensina desta forma a quem não se deixa moldar, a quem não muda de vida, que o seu destino é o sofrimento eterno no outro lado da vida. E João Batista disse estas palavras, que Jesus
tem na sua mão a pá. É um instrumento de trabalho e do lavrador. Na sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no seu celeiro, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus 3 e verso 12, isto é uma alusão ao sofrimento eterno no inferno. E mais disse Jesus, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho, corta, porque ocupa ela ainda o terreno inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque. E se der fruto ficará, e se não, então depois a mandarás cortar. Este escavar e estercar é aquilo que está chegando ao seu lar. É a pregação e o ensino da palavra de Deus, para que as pessoas mudem de vida, encontrem arrependimento, mudem de Senhor e mudem de reino. Louvado seja Deus. Lucas 13, verso 6 ao verso 9. Naturalmente todos os servos de Deus sabem que este quadro desta figueira é Israel e que a sua história de cativeiro de 1878 anos se cumpriu por falta de fruto. E agora estão de novo na sua terra. Qual sinal evidente da proximidade da volta de Jesus para levar a sua noiva para a casa do Pai. E Deus exige qualidade e não quantidade. Deus espera que sejamos o barro para sermos moldados por Ele. Ter um novo caráter, um novo tempo de vida. Acabar com as coisas velhas deste mundo, porque entramos no seu mundo, que é diferente do mundo dos homens. Este assunto é para cristão e para todos nós. Porque, finalmente, quem vai fazer parte da família de Deus tem que saber também, como já foi dito, que vai fazer parte da sua natureza divina. 2 de Pedro 1 e verso 4. Como é que um pecador fará parte da natureza divina? É impossível. Para fazer parte da natureza divina, precisa de uma tesoura de poda. Precisa de ser limpo pela palavra de Deus, viva e eficaz, e que permanece para sempre. Este é o facto. O fruto do Espírito Santo em nossas vidas determina a nossa cidadania no reino de Deus. Terceiro lugar, as bases sólidas do caráter cristão. Em Mateus 7, 24, diz, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus usou a figura de uma rocha como ilustração de como deve ser caracterizada a nossa vida em Cristo. Mas essa rocha é Ele mesmo, onde os cristãos têm o seu fundamento espiritual. Nesta passagem bíblica temos 3 coisas a considerar. Primeiro, a pessoa prudente. Segundo, a construção da nossa vida espiritual. E, em terceiro lugar, o fundamento sólido ou firme. Lembre-se que Jesus falou neste texto que há muita gente a falar Senhor, Senhor. Mas não é por isso que entramos no reino dos céus, mas por fazer a vontade do Pai que está no céu. E a vontade é ser-se submisso a esse Senhor. E uma das submissões é esta, orientar a sua vida na rocha inabalável dos séculos que é Cristo Jesus. Fundamentar a sua vida num terreno sólido. Quando Jesus emprega a figura do homem, significa qualquer pessoa que emprega com prudência o seu dinheiro numa construção e com inteligência no aspecto natural.
Mas o assunto em questão é sobre a nossa vida espiritual. E todos nós temos que construir em terreno firme. E fora dele, tudo vai cair. Fora de Jesus, tudo vai cair. Seja que religião seja que pessoa seja, fora de Jesus, tudo vai cair, como diz o resto do capítulo que lemos no princípio. Portanto, o assunto em questão é sobre a nossa vida espiritual para construir em rocha firme e em terreno sólido, ou seja, na boa e na sã doutrina, na doutrina de Cristo, onde Ele é a principal pedra da esquina. Porque existem os prudentes, que são os imprudentes, que são levados por todo o vento de doutrina e são enganados fraudulosamente, como diz Efésios 4 e verso 14. E estes são os factos bíblicos. Em Mateus 16 e verso 12, Jesus disse que se deviam guardar da doutrina dos fariseus. E guardar, neste caso, é evitá-la ou segui-la. Em 1 Timóteo 4, verso 1, Paulo advertiu que não devemos dar ouvidos a espíritos enganadores nem a doutrinas de demónios. E os púlpitos para este mundo, chamados de cristãos, estão cheios de doutrina de demónios. Poderá ser, isto é o que está escrito, é o que existe. E em Hebreus 13, em verso 9, diz que não nos devemos deixar levar em redor por doutrinas vás e estranhas. Então, há doutrinas vás e estranhas e há a boa e a sã doutrina. Onde ouvi-la? Como segui-la? Procure um lugar onde se prega o Evangelho, como na igreja de Filadélfia, como na igreja de Jerusalém, como na igreja de Antioquia, etc, etc. O caráter da nossa construção espiritual é obtido e moldado naquilo que aprendemos, ou no sólido terreno espiritual de Deus, ou nas artimanhas de Satanás. E este é o facto verdadeiro. Jesus ensinou que os prudentes constroem sobre a rocha, e quando vierem os ventos da provação, a edificação fica firme, porque firme é o seu fundamento. Podemos dizer todos amém. E Jesus é essa rocha inabalável dos séculos. E em Isaías 26, verso 4, diz que Deus é a rocha eterna. Em Isaías 44, verso 8, diz que não há outra rocha que eu conheça. O caráter das pessoas tem as suas bases no ensino. E neste caso Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lembre-se das palavras que eu vou ler para si. Em Lucas 6, verso 26 ao verso 31, diz estas palavras. Lembre-se do caráter de Jesus, que nós precisamos de ser um espelho para o mundo sobre isso. Diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 6, verso 6 ao verso 31. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que ferir numa face, oferecem também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recusas. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, fazei da mesma maneira vós também. Você gosta deste molde cristão? Isto é o que Deus nos ensina na sua palavra, na nossa jornada de fé. Dentro de momentos estamos voltando.
Lembre-se deste instrumento de justiça para ser o nosso companheiro ao longo da nossa jornada no reino de Deus. Deixe-se limpar com o instrumento de poda do divino lavrador. O Senhor Jesus diz: já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Lembre-se do colírio espiritual para a nossa jornada, que nos ajuda a limpar os nossos olhos e tirar a trave do nosso olho, antes de tirar o orgueiro que está no olho do nosso irmão. Lembre-se deste instrumento de luta espiritual na jornada da fé. Todos nós precisamos da armadura de Deus. Como tenho afirmado, o caráter das pessoas tem as suas bases no ensino. E neste caso, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não podemos aprender de mais ninguém. Se nós cremos que Jesus é Deus revelado em carne, João 1 e verso 14. Se cremos que Ele é o Salvador do mundo e que fora dele não há outro Salvador, Atos 4 e verso 12. Se cremos que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, 1 Timóteo 2, 4, 5 e 6. De maneira que o Senhor diz: aprendei de mim. E este é outro facto. Jesus afirmou: quem é de Deus, ouve ou escuta as palavras de Deus. Quem é? Nem todos são de Deus. Muitos têm os seus deuses e as suas religiões, mas há um só Deus e um só caminho para Deus, que é Jesus. E um só mediador entre Deus e todos os homens da terra. Se alguém quer ir para Deus, tem que passar por Jesus como seu mediador. Portanto, esse é o facto. Jesus afirmou: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. E Jesus disse isto ao povo israelita, aos religiosos de Israel, àqueles que conheciam a Bíblia, mas estavam cegos e surdos. João 8, verso 47. Este é o fundamento de quem é de Deus e de quem não é de Deus. Se alguém escuta as suas palavras, pode ser moldado por elas. Quarto aspecto: os instrumentos espirituais que Deus usa para moldar o seu povo. Nós temos vindo, ao longo deste estudo, a mostrar estes instrumentos e nós vamos falar um pouco deles. Como no princípio foi dito, Deus usa vários instrumentos que foram decretados por Deus, com aplicações na vida diária do homem, para que o homem seja regenerado, santificado e seja feito servo de Deus. Estes instrumentos têm a sua aplicação espiritual nas nossas vidas, para pertencermos ao reino de Deus, à sua família, pois que a vida terrena dos homens é uma escola divina para irmos viver eternamente no mundo de Jesus. Estamos aqui na Terra, mas já não somos deste mundo. Pertencemos ao mundo de Jesus. E enquanto cá estamos numa escola divina, para podermos depois entrar no reino eterno desse glorioso Criador, capacitados com todo o tipo de ensino para podermos governar o mundo com Cristo durante 1000 anos. Assim, estes instrumentos têm a sua aplicação espiritual para podermos aprender aquilo que Deus quer de nós neste tempo de vida em que estamos peregrinando. E entre muitos instrumentos que Deus usa nas Santas Escrituras, escolhemos então estes 7, que são dos mais importantes e vos temos feito compreender em fotografia. Estes instrumentos são os nossos companheiros na viagem e peregrinação sobre
a terra enquanto vivemos por cá. Ou seja, a cruz, o jugo, o arado, a balança, a tesoura de poda, o colírio espiritual e a armadura espiritual de Deus. Precisamos de muitos, mas estes são 7 dos principais instrumentos que Deus usa na sua palavra para nos moldar no caráter cristão. Todos estes instrumentos têm um trabalho eficaz no molde do caráter cristão. Vejamos o que cada instrumento aplica à nossa vida como ilustração. Primeiro, a cruz, que já foi mostrada, é um instrumento de sofrimento e obediência e aniquilação. Se pensamos ser alguma coisa, meditemos nisto. Ninguém pensa que a vida cristã é uma vida de prosperidade terrena. Não. A vida cristã é uma vida de lutas e guerras espirituais sobre a obediência e sujeição e aniquilação. É uma peregrinação cheia de obstáculos para chegar ao céu. Portanto, vejamos 2 coisas importantes que transformarão o nosso caráter. Primeiro, a prova do aniquilamento. Em Atos 8, 34 e 35, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que quiser perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Portanto, a cruz é um instrumento de aniquilamento do nosso ego pessoal. Se pensamos ser alguma coisa, olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus, que suportou a cruz. Em Mateus 10, verso 38, Jesus afirmou: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Não é uma cruz de madeira, mas uma cruz de aniquilamento e submissão espiritual ao reino daquele que se chama Deus. Segundo lugar, segundo exemplo na prova de obediência. Jesus Cristo deixou-nos o seu exemplo de obediência. Ele nos pede que carreguemos uma cruz, não pede que nos carreguemos uma cruz de madeira, mas que sejamos firmes nas provações e perseguições, porque para sermos seus seguidores, isto tem que acontecer. E disse: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2 e verso 10. Muitos têm ido até pagar um preço muito alto da sua vida por causa de tomar a sua cruz de obediência e aniquilamento. Em segundo lugar, Cristo deu-nos também a ilustração do jugo. Diga jugo. Um jugo é um instrumento de sujeição dos bois, uma canga para puxar um carro ou um arado. O jugo é um instrumento de domínio. E esse domínio pode ser no aspecto humano para bem ou para mal. Jesus ensinou: tomai sobre vós o meu jugo. É porque há outro jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é a fonte, é a base e o molde do nosso caráter. Mateus 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, é porque o mundo também oferece um jugo àqueles que amam este mundo. Mas Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Submissão a este glorioso Senhor. Em Gálatas 5, verso 1, Paulo disse: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A quem serviam os judeus e os gálatas que queriam voltar à lei? E a quem servem hoje aqueles que pensam estar debaixo da lei? E a quem servem aqueles que têm um jugo de Satanás? Terceiro lugar, Jesus deixou-nos também a figura do arado. O arado, ou charrua,
no tempo antigo, e ainda existe neste tempo, era um instrumento de trabalho para lavrar a terra. Um instrumento de trabalho. Também sobre isto Jesus afirmou: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Cristo nos fala da persistência e continuação do caminho, servindo ao Senhor com o seu arado. Mais uma vez, Jesus usa um pequeno detalhe da vida rural para nos dar uma lição no caráter do servo, pois que quem ama a família mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10 e verso 37. Quarto lugar, as Escrituras revelam também o instrumento da balança. E a balança, além de ser um instrumento de equilíbrio, é também um instrumento figurativo de justiça. Em Levítico 19, 35 e 36, Deus disse: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas e pedras justas, efa justa e justo imitereis, eu sou o Senhor. Portanto, a balança fala-nos de coisas justas e de justiça. Em Daniel 5, 27 e 30, Deus disse ao rei Belsazar da Babilônia estas palavras escritas por aquela mão no seu palácio: pesado foste na balança e achado em falta. E naquela mesma hora, naquela mesma noite, o rei morreu. Precisamos de ser balançados e justos, porque somos diferentes, tomamos o arado, temos a balança em frente dos nossos olhos na palavra de Deus, temos a cruz, temos o jugo, tudo isto serve para moldar o caráter cristão. Em João 7, verso 24, Jesus afirmou: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Os servos de Deus são chamados a julgar. Há alguém que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Está escrito. Mas nós somos chamados a julgar, porque até está escrito: não sabeis vós que haveis de julgar os anjos, quanto mais as coisas deste mundo. De maneira que depende da situação. De maneira que devemos julgar segundo a reta justiça. Quinto lugar, Jesus fala-nos ainda que, indiretamente, acerca da tesoura de poda, que é alusiva à sua palavra. Também temos mostrado, e todos nós sabemos, aqueles que tratam das suas árvores têm uma tesoura de poda em casa. A tesoura de poda, num lavrador, é um instrumento de limpeza. Todos os anos ele poda as videiras, tira as varas que não dão fruto e limpa aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Isto foi o que Jesus ensinou e que os lavradores fazem. Estas palavras foram aplicadas por Jesus para os cristãos serem moldados na vontade do seu Senhor. Em João 15, verso 1 ao verso 5, temos ali a limpeza da santificação. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, e vós as varas, e já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ninguém pode estar em Cristo se não estiver limpo pela sua palavra, porque Ele mesmo se encarrega de limpar as varas da videira que é Ele próprio. Em Efésios 5, verso 26, diz que a sua igreja é santificada pela lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é como um instrumento do lavrador, como uma tesoura de poda, que limpa os nossos galhos da nossa carne e nos faz pertencer ao reino de Deus e seguir com uma cruz de obediência, com um jugo e com um arado na mão. Louvado seja Deus nosso Senhor. Em sexto lugar, o colírio espiritual deve ser também o nosso companheiro na viagem. Vemos muitas coisas e criticamos muitas coisas, e por falta de não termos o colírio espiritual à mão. De maneira que o colírio é um tipo de remédio ou de ingrediente que se aplica aos nossos olhos quando sentimos que algo perturba a nossa vista. Os olhos do nosso corpo são os órgãos mais importantes da nossa vida.
Eles podem ser instrumentos de vida ou podem ser instrumentos de morte. E o colírio espiritual deve acompanhar-nos por onde quer que a gente ande. Jesus falou nestes termos. Em João 9, 1 a 41, entre outras palavras, João descreveu a história da cura de um cego de nascença. Mas os fariseus duvidaram do milagre de Jesus. E no final da descrição, esses fariseus reagiram mal na presença de Jesus e Cristo lhe disse estas palavras. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que veem, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram, também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado. É por isso que eu disse que ele é um instrumento de vida ou de morte, o colírio espiritual. Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aqueles precisavam de uma operação radical aos seus olhos. E mais acrescentou o Senhor em Mateus 7, verso 3 ao verso 5. É porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. O colírio espiritual é muito bom para os olhos dos crentes, porque ele alerta-nos de que não somos perfeitos e precisamos de um julgamento reto. E para ler a Santa Escritura como a palavra de Deus e não como palavra de homens. E o interessante é que este remédio, este colírio, somente Jesus pode vendê-lo. Somente Jesus pode vendê-lo. O colírio espiritual, somente Jesus pode vendê-lo. Mas não se compra com dinheiro. Esta é uma mercadoria do céu. O colírio espiritual é o remédio que cura a cegueira, a hipocrisia e a consciência. E Jesus disse ao ministro da igreja de Laodiceia, aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Porque aquela igreja dizia que era rica, que não precisava de nada. E vestidos brancos para que te vistas, porque os vestidos deles estavam manchados de pecado. E não apareça a tua vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Só quando a gente tem os olhos abertos, tem os olhos fechados, não vejo. Mas estão abertos, eu posso ver. Se não vejo bem, eu ponho uns óculos, porque já não sou nenhum jovem, nem nenhuma criança. Mas o facto é este, só Jesus pode vender este remédio que cura a hipocrisia, que cura a consciência e a cegueira espiritual. E o Senhor disse, aconselho-te que compres de mim este colírio. É um colírio espiritual que o Senhor dá a cada um daqueles que lhe pedem. Senhor, abre os meus olhos para que veja. Senhor, não me deixe ser hipócrita. Dá-me uma consciência tranquila, etc, etc. Sétimo lugar, a armadura espiritual de Deus. Naturalmente, isto daria um grande estudo só. Este instrumento e companheiro na nossa jornada é um instrumento de lutas e guerras espirituais. Portanto, muito importante, e o que é dado aos que têm um novo caráter para a sua proteção. Esta armadura é dada àqueles que se têm deixado moldar para a sua proteção, para saberem o lugar onde estão e contra quem lutam, que não é contra a carne nem contra o sangue. Esta armadura espiritual é um instrumento dos mais importantes na jornada do crente até chegar ao céu. E cada um de nós
precisa, para sermos mais do que vencedores, precisa desta armadura. Ninguém pense que o caminho do cristão é fácil. A nossa jornada de fé é uma luta contra principados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as potestades do inferno, contra as hostes espirituais da maldade. Só em pensando nisto, você já está a ver que estando no reino dos céus ou no reino de Deus, você tem que empregar força contra potestades malignas, contra Satanás, contra os seus apaniguados. Você tem que lutar, não com os murros, não com uma espada vulgar, nem com uma arma de fogo, mas com a palavra de Deus, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, crendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a cada esquina da nossa jornada, o inimigo espera pelos crentes para os destruir. E temos que carregar com este instrumento de guerra espiritual que consta de 7 partes, como já tem sido dito. Esta armadura encontra-se em Efésios 6, verso 10 ao verso 18. E com esta parte nós estamos dando fim a esta mensagem para o resto dos nossos dias na Terra. E finalizando, tudo o que temos vindo a falar é remédio espiritual que molda o caráter cristão. Cristão de Cristo já não é deste mundo, pertence ao mundo de Jesus, por isso é uma pessoa diferente. Foi moldado pelo Divino Mestre, pelo ensino sagrado e agora vai cantando na sua vida. Não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvamos a Deus pelas suas palavras e damos graças a Jesus pela sua vida, pelo seu sangue redentor, que verteu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós temos acesso a Deus somente por Jesus Cristo. E neste ano de 2020, quem sabe se o Senhor está por dias, ou por semanas, ou por meses, ou quando o Senhor entender vir, que venha, mas que nos guarde protegidos no caráter cristão e com esta armadura divina para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Temos terminado este assunto e agora vou fazer-lhe uma pergunta. É você uma pessoa salva? Está você no reino das trevas ou no reino da luz? Pertence você a Satanás ou pertence você a Deus? É você uma pessoa condenada eternamente ao inferno ou tem um lugar na casa do Pai que o espera? Só você pode dizer se está num lugar ou se está noutro. Entretanto, se você não é uma pessoa salva, faça esta oração e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra que Jesus Cristo deu a sua vida por nós no Calvário, mas também nos disse para tomarmos uma cruz de obediência e pegarmos mão do arado e aprendermos dele e tomar o seu jugo. E eu, Senhor, nada disto sei e preciso da tua misericórdia. Portanto, Senhor, eu me arrependo do meu pecado e peço a Deus perdão e que Deus me perdoe e que Deus me limpe pelo poder do sangue de Jesus. Eu confesso com a minha boca de que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo dar a sua vida em nosso resgate e que um dia há de voltar, porque o Pai o ressuscitou. Aceita-me, Senhor, como um pecador arrependido e molda-me no teu santo caminho. E escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa-me, Senhor, e eu ficarei perdoado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Quero seguir e servir a este Jesus, que é Deus revelado em carne. Eu confesso em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa salva, uma pessoa perdoada. Pedimos agora que procure uma igreja na sua área, onde se ministra um novo nascimento espiritual. E dê o seu coração a Jesus publicamente. E lembre-se de que as coisas brevemente podem acontecer no mundo, de uma maneira que o mundo não está esperando. Mas que você tenha a oportunidade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.